E o tema proposto nessa noite é: precisamos prosseguir, precisamos caminhar, precisamos seguir em frente. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 14, versículo de 13 a 16. Eu vou estrangular um pouquinho o texto, digamos assim, mas para que nós possamos ganhar um pouco de dinamismo nessa pequena prédica, nesse momento devocional. Diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levantando o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra e pedimos com humildade no coração, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, apesar de quem está aqui à frente, apesar também de nós, que não somos merecedores, ó Deus, da Tua voz, mas o Senhor ainda assim se revela por meio da Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, fale aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho absoluta certeza que você já sentiu a seguinte situação ou o seguinte dilema: eu não estou caminhando, eu estou estagnado na minha vida. Eu não consigo dar um passo adiante. Eu não consigo ir em frente com um projeto da minha vida. Talvez você que já esteja com a idade um pouco mais avançada, olha às vezes um pouco mais para trás e observa que talvez a sua vida não mudou tanto. Ou você que ainda é jovem, você está olhando sob uma perspectiva bem pessimista e parece que a vida não tem caminhado. Os anos têm passado, sim, cronologicamente, mas parece que a gente não consegue prosperar nesses anos cronológicos. E eu acho que nos últimos anos, nos últimos tempos, a nossa vida está mais estagnada do que nunca, ou pelo menos aparentemente estagnada. Nós estamos diante de um texto extremamente conhecido, um texto onde o povo estava sendo retirado pela mão poderosa do Senhor, da terra do Egito, das garras de Faraó. Depois de muitos séculos de silêncio de Deus, Deus se lembrou daquele povo. E depois de tantos milagres acontecidos ali diante de Faraó e de todo o povo hebreu e de todos os egípcios, diante das 10 pragas, digamos assim, o povo saiu. Mas chegou no momento em que Deus endureceu o coração de Faraó e ele resolveu ir atrás do povo. E o povo chegou a um dilema: de um lado deserto, de um outro deserto também, na frente um mar, e atrás Faraó com todo o seu exército. E nesse momento eles se achavam que já não havia mais nenhum tipo de solução, não tinha como prosseguir. Alguns começaram a murmurar com Moisés, falando: olha, se fosse para morrer, era melhor morrer lá. Eu ia morrer de velhice, eu ia morrer de tanto trabalhar, mas eu não ia morrer ao fio da espada. Eu confesso, irmãos, um pecado meu, que talvez se eu tivesse naquele episódio, eu seria um dos que estivesse murmurando. A sensação de vida estagnada é uma sensação horrível. É uma sensação em que a gente parece não ter opções.
É aquele famoso ditado: se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. A gente precisa tomar uma atitude, mas a gente não consegue tomar uma atitude. Mas reparem que a métrica bíblica, a métrica cristã, ela sempre nos incentiva a dar passos adiante. Sempre nos incentiva a progredir, e eu não estou falando ao ponto de deixar o cristianismo ultrapassado, porque o cristianismo, ele é atual e sempre será atual. Mas eu falo de progredir, no âmbito da nossa piedade, no âmbito da nossa fé, no âmbito da consciência cristã, que deve estar aguçada em todo momento, e não só nos momentos de aflições, não só no momento de avivamento na igreja, mas deve estar sempre avivada, sempre queimando em nosso coração, melhor dizendo. Reparem que eu falei a respeito dessa métrica bíblica, e eu vou, obviamente, concatenar com alguns textos. O apóstolo Paulo, quando ele começa a falar a respeito de uma perfeição que ele queria alcançar, e essa perfeição era justamente a glorificação. Quando ele fala aos Filipenses, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 13, ele fala assim: quanto a mim, eu não julgo ter alcançado. Alcançado o quê? A perfeição. Entendendo a minha natureza, eu não alcancei a perfeição, porque quando eu sou contrastado com o poder de Deus, eu sou fraco, eu sou frágil, eu não tenho condições de ser perfeito. Mas uma coisa eu faço: eu me desprendo das coisas que para trás ficam e prossigo para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Reparem que Paulo, ele traz essa perspectiva de prosseguir, de progredir e prosseguir. Não é uma opção na cabeça de Paulo regressão, não é uma opção na cabeça de Paulo estagnação. Apenas existe uma ideia na cabeça de Paulo: eu preciso prosseguir, eu preciso prosseguir, eu preciso me desenvolver, eu preciso crescer, eu preciso sempre melhorar. A gente só vai ser perfeito, irmãos, na glória, quando Cristo, na sua imensa majestade e poder, Ele transformará esse corpo de corrupção num corpo glorificado, num corpo maravilhoso. Ali nós teremos perfeição. Mas enquanto nós estamos peregrinando nesse mundo tenebroso, nesse mundo em que a perspectiva é ruim, nesse mundo onde o cristão é hostilizado, nesse mundo onde a família é oprimida, nesse mundo onde o emprego não é valorizado, nesse mundo onde a educação não é observada, nesse mundo onde as crianças são bestializadas, nós precisamos seguir em frente, porque afinal de contas, queridos, nós somos peregrinos, forasteiros desse mundo. Nós estamos aqui numa passagem, e essa passagem, ela é rápida. Estava conversando com nosso querido irmão e presbítero em disponibilidade, Evandro, como o tempo passa, não é mesmo? Um dia, a filha estava bem pequena, hoje já está pré-adolescente. Quem lembra do 7-1 da Alemanha no Brasil? Não espanta não, tá? Faz 7 anos isso. 7 anos. O tempo voa. E se a gente ficar estagnado, e se a gente não der um passo adiante, a gente acaba sendo sucumbidos por esse mundo que cada vez mais é hostil para cada um de nós. O crente, ele precisa prosseguir. Portanto, Paulo, ele fala: olha, eu não alcancei essa
prerrogativa de estar perfeito, mas eu vou lutar, eu vou continuar lutando para que a minha vida seja mais encontrada fiel diante do Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo número 2, ele fala que ele precisa ser encontrado fiel, ele precisa estar sempre vigilante, e é para nós essa palavra, que o ministro, aqueles que estão aguardando, guardando o sagrado mistério do Senhor, que é o Evangelho, eles precisam ser bons dispenseiros, e precisam estar sendo fiéis no seu julgamento, em colocar o Evangelho diante do povo. Mas, para não ficar somente com argumentos paulinos, eu vou apelar para Hebreus. O problema de Israel, na época em que Hebreus foi escrito, e a gente não sabe se foi Paulo, se foi Apolo, enfim, mas aqui não é a discussão. Nesse momento, o povo de Israel começou a regredir na sua fé, começaram a olhar de novo a ritos, começaram a olhar a estética do culto que não cabia mais dentro do novo mandamento, da nova aliança. E o autor aos Hebreus, ele fala, olha, o justo ele viverá pela fé, e se ele retroceder, se ele desanimar, se ele parar, ele não vai ter o prazer de Deus na vida dele, ou Deus não terá prazer nessa pessoa. Nós não somos do que retrocedem, nós somos do que avança. Queridos, diante de toda essa situação, eu fico perguntando como é que está a minha vida. Se eu consigo fazer uma análise muito sincera de como está a minha piedade com o Senhor. Como está o meu momento de devoção, minha devocionalidade comigo mesmo, com a minha família. Como é que está a minha vinda à igreja? Você que está aqui participando de maneira presencial, você que está online, porque não pôde estar aqui. Quanto tempo talvez você não veio à igreja? Ou quantos às vezes vem à igreja, mas a cabeça está longe. Estamos estagnados espiritualmente. E esse texto de Êxodo está falando a respeito dessa paralisação do povo mediante o tumulto da situação. Porque a gente olha para os lados, a gente olha para frente e olha para trás, a gente não vê a solução. Mas o Senhor não quer que você enxergue uma solução que seja mundana, uma solução que seja terrena, mas sim que enxergue a boa e poderosa mão dEle. Mas como a gente faz isso? Como a gente prossegue? Como a gente dá continuidade ao nosso trabalho, à nossa vocação? Como a gente caminha para a terra prometida? Eu quero apresentar rapidamente, irmãos, 3 resgates que a gente precisa fazer. 3 resgates. O primeiro deles, resgatar a nossa confiança em Deus. Por que eu estou falando isso? Justamente por causa do versículo 13. Moisés, porém, por conta de toda a questão do povo estar reclamando ali que eles iam morrer, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Nós precisamos resgatar a confiança no nosso Deus, e esse resgate é, de novo, lembrar quem Deus é. Quantas vezes a gente esqueceu de como Deus foi poderoso nas nossas vidas? Quantas vezes Ele foi misericordioso? Quantas vezes Ele proveu no momento de mais escassez das nossas vidas? Será que agora, diante do turbilhão de problemas que nós estamos enfrentando, será que a gente vai parar e ficar estagnado? Resgatar significa buscar de volta aquilo que foi esquecido, aquilo que foi deixado para trás.
E é pertinente essa palavra, querido irmãos, porque a gente deixou para trás nada mais, nada menos do que Deus, o que é essencial na sua vida. Às vezes a gente se agarra a coisas tão tolas, tão rasas, tão efêmeras, tão superficiais e fúteis, e a gente abraça esse monte de coisa que não nos dá nenhum tipo de alegria perene, e a gente vai caminhando, e de repente quando a gente está com as nossas mãos cheias dessas coisas fúteis, a gente dá uma olhadinha para trás, e a gente percebe que Deus ficou lá para trás, que eu esqueci agora de fazer oração. Eu acordo 10 minutos antes de sair, porque eu só preciso de 10 minutos para engolir um café, escovar o meu dente, trocar a roupa e sair. A gente vive uma ilusão de otimizar tempo, né? Vamos otimizar. E aí a gente cai nesse engodo, nesse engano. Eu vou orar enquanto eu vou dirigindo até o meu trabalho, enquanto eu pego a minha condução até o trabalho, eu vou orar. De repente você até faz isso, mas daí a pouco você vai esfriando, você vai parando. Por quê? Porque nós precisamos relembrar quem é Deus, porque à medida que nós sabemos e vamos conhecendo a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, é impossível ficarmos de maneira fria e estagnada. Cristo é como uma água que alivia a sede insaciável da nossa alma, ou seja, a gente vai bebendo e bebendo e bebendo e bebendo. Mas olha as palavras de Moisés: não temam, não atemorize o coração de vocês, não fiquem murmurando, aquietem-se, porque vocês hoje vão ver o livramento que o Senhor vai fazer na sua vida. Eu acredito que nesse momento Moisés evocou dentro de si a confiança mais pura e mais fervorosa do seu coração, porque a situação era desfavorável, mas ele sabia que ele tinha um Deus Todo-Poderoso, ou o Deus Todo-Poderoso do seu lado e do lado do povo. Meu irmão, a pergunta que eu deixo para você é: será que você sabe que o Deus Todo-Poderoso está do teu lado? E se você sabe, por que te abate, ó alma? Por que te inquieta dentro de você? Aguarda no Senhor, resgate a confiança no Senhor. Então o primeiro resgate é resgatar a confiança. Moisés, ele fala: hoje o Senhor vai livrar vocês, então olhem bastante, olhem para os egípcios, olhem para todos esses carros, todos esses equipamentos bélicos, todo esse exército, porque vocês nunca mais verão isso. Aplicando esse primeiro ponto, queridos, eu quero dizer: olhe toda a situação que nós estamos vivendo, guerras, fome, desemprego. Observem bem, porque chegará um dia que você nunca mais verá isso. Não haverá dor, choro, lágrima, ranger de dente. A promessa será alcançada, e nós precisamos resgatar essa confiança de que Deus está lá nos aguardando, e Cristo virá nos buscar. Em segundo lugar, queridos, resgatar a visão da promessa. Versículo 14 vai dizer que o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Mas versículo 15 vai dizer assim: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, versículo 16, levanta o teu bordão, estende sobre o mar,
e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus havia feito uma promessa, e aquela promessa não se findava no mar. Aquela promessa não se findava no fio da espada de um soldado egípcio. Aquela promessa não se findava na desesperança do povo. A promessa estava além do mar. E quando eu falo além do mar, eu estou dizendo para nós que a promessa está além deste mundo. Além desse teatro que nós estamos vivendo, além desse cotidiano exaustivo, cansativo, atrás das cortinas da nossa existência humana, terrena, a promessa do Senhor está lá intacta, preparada para cada um de nós. Precisamos resgatar a visão dessa promessa. Para onde eu vou? Não é aonde eu estou, é para onde eu vou. Eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Eu sei que o cenário é pavoroso. A gente está diante de uma pandemia e ainda mata. Estamos aqui com os irmãos com máscara, álcool em gel, os cuidados necessários. E eu devo me prevenir, mas eu não devo temer a morte, porque a morte ela já foi vencida. A morte, ela foi vencida por Cristo, e se Ele vier buscar a minha vida, eu sei muito bem para onde eu vou. Nós sabemos muito bem para onde nós vamos, e essa é a questão. Eu não estou incentivando a você a viver uma vida dissoluta, pegar o seu carro, andar 200 km por hora numa rodovia que tem sinalizações para você ir mais devagar. Eu não estou falando para você extrapolar no açúcar, na gordura, na comida. Eu não estou falando para você viver uma vida sem nenhum tipo de cuidado com essa doença, com essa pandemia. Eu estou falando apenas que para nós existe uma esperança, e essa esperança é a promessa de Deus, e o Deus nunca falha. Nesse momento que Deus falou: olha, Moisés, não clamem a mim mais, marchem. Ele está falando assim: olhem para além do mar, para aquilo que está aguardando vocês além da dificuldade. Isso você pode até falar assim: pastor, além do mar estava o deserto. Estava, porque significa que depois de um problema no nosso mundo que nós estamos vivendo, nós vamos ter outro problema. O que está passando na sua vida? É uma doença na sua família? Eu desejo e oro para que Deus dê cura, mas acredite, Deus dando cura não findará o seu problema. Vai aparecer um problema econômico. Mas a verdade é que pode chegar o mar e a gente passar, pode chegar o deserto que um dia a gente vai passar, nem que a gente tenha que andar 40 anos. Mas a certeza do nosso coração é que a promessa, ela se cumpre, porque não vem da nossa capacidade, mas sim daquele que prometeu. Não é a nossa fidelidade, mas quem foi sempre fiel e jamais deixou de ser fiel. Portanto, um resgate da visão da promessa. Em terceiro lugar, e último ponto, precisamos resgatar a coragem de tomar atitudes. Olha,
Vou repetir o versículo 15 e 16, para validar essa minha sentença. Disse o Senhor a Moisés: por que clamam a mim? Dizem aos filhos de Israel que marchem, tomem atitude. E tu, os filhos devem marchar, e tu, você Moisés, levanta o seu bordão, estende sobre o mar, divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. A gente precisa ter coragem para tomar atitude. Ninguém chega a um destino sem tomar um ponto de partida, sem dar os primeiros passos. Como é que você quer alcançar a promessa se você não consegue nem se arrastar pelo caminho? Estamos vivendo, queridos irmãos, e falo com tristeza, momentos em que nós temos crentes acovardados, pastores acovardados. E se não são acovardados, e isso, irmãos, eu me incluo, tá? Falando de mim, como crente e como pastor. E se não estamos acovardados, estamos acomodados, parados, como se nós estivéssemos confortáveis nesse mundo. Isso não pode ser uma verdade no nosso coração. O mundo é uma cama espinhenta que dói no crente. É um incômodo, porque o mundo jaz, o mundo perece no maligno. Por isso nós não podemos nos conformar com esse mundo. Paulo aos Romanos: não devemos tomar a forma desse mundo, não podemos coadular com tudo que acontece. Nós devemos transformar o mundo, nós devemos ser agentes de transformação. Mas para ser agente de transformação, a gente precisa levantar desse banco e caminhar, e pregar o Evangelho, que um dia me libertou, que um dia te libertou, que libertou aquele povo, que libertou todos os crentes que são verdadeiros em sua fé, e pregar para muitos que estão lá necessitando de Cristo. Mas para isso precisa de coragem, para isso precisa de responsabilidade. Aí você pode até falar assim: pastor, eu já até tive isso tudo. Na minha época de adolescente, eu ia nas praças, eu pregava, entregava um folhetim, eu tinha aquela coisa ardendo no meu coração, mas hoje eu estou cansado. Sim, eu sei, imagino, porque eu já estou também entrando nesse time dos cansados. Mas o meu cansaço, ele nunca pode ser maior do que a promessa que Deus fez para mim. Os jovens caem de cansados, de exauridos, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águia. A gente precisa descansar no Senhor para levantar com coragem, para pregar para esse mundo a respeito da promessa. Para o povo de Israel, a promessa era Canaã, para nós é o céu. Para o povo de Israel, a promessa era aqueles cachos de uvas enormes, mostrando a prosperidade da terra. Mas para nós, é a presença bendita de Cristo conosco em glória. Resgatar a confiança em Deus, resgatar a visão da promessa, resgatar a coragem de tomar atitude. Qual foi a última atitude cristã? E quando eu digo cristã, de pregar o Evangelho, que a gente tem atitude cristã, né? O tempo todo. É ter paciência, é andar direitinho de acordo com as nossas leis, é não ofender o próximo.
Mas com relação à nossa vocação de sermos dispenseiros da graça do Senhor, qual foi o seu último ato de levar a mensagem? De você dizer para alguém: olha, Cristo te ama, existe uma promessa para você. Às vezes já tem tempo, talvez desde a pandemia você não fala isso, desde o começo da pandemia, talvez já tem décadas, você apenas cumpre um ritual, eu apenas cumpro um ritual de domingo, de quarta-feira. Precisamos resgatar a coragem, entender também que nós temos o Espírito Santo que muda as pessoas, então a gente precisa comunicar o Evangelho. Vou entrando para o final, queridos. Moisés teve essa atitude, ele levantou o seu bordão. Os versículos seguintes vão dizer que ele levantou o seu bordão, que ele tocou no mar, e o mar se abriu, e o povo marchou, ou seja, o povo tomou atitude, o povo obedeceu. O que falta para nós obedecermos a palavra do Senhor? O ide já foi lançado, o fazei discípulos já foi lançado, falta entendimento. Será que as palavras não são claras? Ou será que falta coragem para nós? Prosseguir é ter esperança, e esperança não é esperar, esperança é esperançar, é enquanto aguardamos, nós fazemos alguma coisa. Prosseguir é esperançar, enquanto Cristo vem, eu estou aguardando sim, mas eu comunico o Evangelho, eu falo do amor de Deus. É ter esperança, e Cristo é a nossa esperança. Abre sua Bíblia em Jó, no capítulo de número 11. No versículo de número 18. Jofar vai falar uma palavra extremamente maravilhosa. Sentir-te-ás seguros, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Sentir-te-ás seguro. Por quê? Porque haverá esperança. Essa esperança já chegou. Essa esperança já se encarnou. Essa esperança morreu e ressuscitou. Está à destra do Deus Pai. E Ele está à porta para buscar a igreja. Precisamos resgatar nossa confiança em Deus. Precisamos ter essa visão da promessa e ter coragem para poder prosseguir, para poder pregar, tomar a atitude cristã. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque a Tua palavra é desafiadora e dá um saculejo mesmo na gente. Sacode as estruturas da nossa alma. E nós pedimos, ó Deus, continue sacudindo a nossa vida, até que nós, ó Deus, acordemos desse sono, dessa inércia, e tomemos atitude, resgatemos, ó Deus, a confiança, a visão da promessa. Ó Deus, isso não é fácil, mas nós temos a certeza que não precisamos lutar sozinhos. O Senhor há de batalhar por nós, como foi lido. Hoje o livramento será visto por todos. E nós que estamos aqui, enquanto igreja do Senhor, nós vamos ver tudo isso que está acontecendo. E vamos ver o grande livramento que o Senhor tem preparado para nós. Eu creio nisso.
Eu creio nisso, Senhor. A sua igreja crê no Senhor, no seu poder de vencer, no seu poder de batalhar as nossas dificuldades, as nossas guerras. Mas, ó Deus, nos faça resgatar a confiança, a nossa crença, a nossa fé no Senhor. Nos faça resgatar a visão da promessa. Nos dê coragem, Senhor, para pregarmos a tua bendita e santa palavra. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém.